Razões para evitar investir o seu rico dinheirinho em ETFs. Se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, já deve ter percebido que eu mostro que investir em ETFs é uma das melhores escolhas estratégicas que você pode adotar para sua carteira de investimentos. E não é à toa que muita gente que me segue tem preferido seguir esse caminho, ao invés, por exemplo, de escolher ações individualmente. Pode até parecer uma tarefa legal, mas é preciso muito cuidado e conhecimento para não cair em roubada e acabar perdendo dinheiro. Além disso, a gente também tem os fundos de investimentos ativos, não é mesmo? Aqueles que são geridos por profissionais do mercado com anos de experiência. Bom, os fundos ativos prometem muito, mas na prática, os custos elevados e a falta de consistência nos resultados mostram que, na média, é melhor ficar longe deles. E eu vou te mostrar ao longo desse vídeo o porquê disso com um pouco mais de detalhes, essa parte aí de ficar longe dos fundos ativos. É curioso pensar que, apesar de todos os benefícios de investir em ETFs, a maioria dos brasileiros ainda não abraçou essa ideia, principalmente quando a gente fala de investimentos no exterior. A galera ainda prefere fundos ativos, por exemplo. Até agora, enquanto eu gravo esse vídeo, a porcentagem de brasileiros investindo em ETFs por aqui ainda é bem pequena. Bom, se você é novo por aqui e acabou caindo de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo. Eu sou Thiago Armentano, analista de valores imobiliários, e sou líder do setor de investimentos internacionais da casa de análise Simpla Club, uma casa que é dedicada a ajudar você a tomar as melhores decisões de investimento. Com anos de experiência que eu acumulei no mercado financeiro, eu posso afirmar que existem muitos consultores, agentes autônomos e principalmente gerentes de banco que adoram vender investimentos de péssima qualidade e ainda por cima dizem que ETFs são investimentos ruins, só se for pro bolso deles, né? O que acontece é que aqui existe um baita conflito de interesse, para não falar palavrão, já que essa turma toda costuma ganhar uma boa grana toda vez que indica um fundo ativo, ou pior ainda, toda vez que te indica aquelas porcaria de previdência privada. A previdência privada até pode ser um bom instrumento financeiro sim, mas infelizmente a grande maioria está disponível no mercado, é uma porcaria. Resumindo, dentro das possibilidades que existem no mundo dos investimentos, os ETFs acabam sendo uma das melhores. Thiago, mas tá meio conflitante isso com o tema do vídeo, não tá? Bom, os ETFs são de baixo custo, abrangem uma quantidade interessante de setores e são bem diversificados em quantidade de empresas, claro, se você escolher o ETF certo. E alguns deles, principalmente os que seguem o SP500, são bem difíceis de serem batidos pelos gestores profissionais. Calma aí que você já vai entender o porquê disso tudo e o tema do vídeo. Bom, quando a gente investe em um ETF, na prática a gente está buscando investir em um número amplo de empresas. Ou seja, estamos buscando performar na média de mercado como um todo. Claro que existem diversos tipos de ETFs, como eu já falei, aqueles mais temáticos e específicos, mas eu estou usando aqui como referência ETFs raízes, aqueles que investem em um número amplo de empresas. Bom, dentro disso tudo de bom que eu falei até aqui sobre ETFs, você deve estar se perguntando, então quais seriam os motivos para evitarmos investir em ETFs? Será que existe de fato algum motivo plausível que sustente isso? Bom, o assunto principal desse vídeo é o que dizem por aí no mercado e a gente vai entender se de fato faz algum sentido evitar ETFs em carteira. Começando com aquele velho argumento que todo gerente de banco, defensor de fundo ativo, acaba utilizando. A ideia de investir em ETFs que seguem a média de mercado é perigosa. Eles afirmam que ao comprarmos o mercado inteiro através de um ETF, a gente acaba exposto a todos os altos e baixos que ele oferece, sem nenhuma proteção, principalmente em momentos difíceis do mercado. E aí, qual é a alternativa que eles sugerem? Colocar seu dinheiro nas mãos de um gestor profissional, um gestor ativo, aquele que, segundo eles, entende do mercado e pode usar a sua análise e intuição para te proteger em momentos de crise e ganhar acima da média quando o mercado está em alta. Aí você deve até ter chegado a uma conclusão. Ah, essa narrativa aí até faz sentido, Thiago, achei legal. Mais ou menos, essa história toda aí perde força quando a gente analisa os dados históricos.
Em 2018, a Vanguard, uma das maiores e mais respeitadas gestoras de patrimônios do mundo, realizou um estudo para examinar o desempenho dos gestores profissionais de fundos ativos, tanto em mercados de euforia, quando as ações estão em alta, quanto em mercado de baixa, quando o cenário é desfavorável. Bom, os críticos dos ETFs dizem que os gestores ativos, os gestores profissionais, deveriam superar o índice em um mercado em baixa. Só que os dados analisados pela Vanguard mostraram que os gestores profissionais até conseguem superar o índice em determinados mercados de baixa, mas a metade deles passa longe disso. Aí que tá o problema, né? Ou seja, confiar na gestão ativa para proteger seu investimento em tempos de queda de mercado pode não ser tão seguro assim quanto parece. Além disso, tem um ponto que todo gerente de banco esconde de você: as taxas embutidas nos fundos de investimentos ativos. Os fundos geridos por gestores profissionais geralmente vêm com altas taxas de performance, taxa de administração e outros custos que acabam corroendo os possíveis ganhos. Ah, Thiago, mas quem é a Vanguard para falar disso? Bom, ela é só uma das gestoras mais respeitadas do mundo, com quase 10 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Só isso. Bom, vamos para a nossa segunda razão aqui do vídeo, para eu não ficar batendo tanto assim no pessoal lá dos fundos ativos. Outra razão que a galera toda aí acaba usando para evitar investir em ETFs é a ideia de que você não tem controle sobre ativos quando investe num fundo desse. Dizem que ao investir em ETFs você acaba comprando tanto ações boas quanto ações ruins. Já com um gestor profissional, ou quando você faz uma escolha individual dos ativos, você poderia só investir em empresas boas, evitando as empresas ruins. Essa narrativa até parece interessante, mas o problema é que não dá para saber exatamente quais serão as ações vencedoras, principalmente no curto prazo, onde pega muito a parte psicológica aí da maioria da galera aí. Se fosse tão fácil assim, todo mundo no mercado já estava rico e feliz ganhando dinheiro a rodo aí com ações. Na realidade é que existe uma diferença enorme entre a qualidade de uma empresa e a qualidade dos seus retornos no curto e médio prazo. E essa diferença faz toda a diferença para quem quer bater o índice, já que investir por conta própria ou escolhendo um fundo ativo, você tem justamente esse objetivo, bater os índices. E lembra que eu falei que os ETFs seguem uma média de mercado? Então, teoricamente, o gestor profissional deveria performar acima da média de mercado. E se você faz stock picking, escolhe ações a dedo, você também deveria bater a média de mercado, pelo menos esse é o objetivo. E aqui que entra a grande dificuldade de fazer isso. Eu até poderia citar um grande exemplo de sucesso, como foi o desempenho da Domino's Pizza. Você já deve ter ouvido falar sobre ela aí, não necessariamente do mercado de ações, mas da pizza dela. Eu particularmente não gosto. Bom, o que importa aqui é falar sobre investimentos, e não o meu gosto pessoal. Então vamos lá. Entre 2010 e 2020, as ações da empresa deram um show de rentabilidade e superaram até gigantes como Alphabet, Apple, Amazon, Netflix em determinados períodos. Mas esse é só um exemplo raro entre milhares de opções de investimentos. Fora que é preciso fazer uma análise minuciosa do ativo que você vai colocar na sua carteira, algo que pode levar meses, e eu sei que a maioria de vocês nem tem esse tempo. Isso torna o processo de encontrar um gestor de fundo ativo realmente habilidoso muito mais difícil, e também acaba encontrando uma dificuldade aí de achar uma pessoa que não conhece nada de mercado também que tem batido os índices. Ou seja, escolher ações de forma individual também tem seus desafios. Todo mundo aqui que investe de forma individual deveria querer bater o índice, né? Bom, em 1997, Mark Carhart, um respeitado economista e pesquisador especializado em finanças, publicou um artigo seminal que mudou a forma como muitos entendem a performance dos fundos de investimento. Mais um estudo aí técnico para vocês. Carhart demonstrou em seu estudo que a superação dos fundos de índice por gestores profissionais não se devia tanto assim pela habilidade do gestor, mas sim à exposição da carteira do fundo a determinados fatores. Quais fatores então, Thiago? Tamanho da empresa, o valor da empresa baseado na relação entre preço e valor contábil, e o momento, que acaba se referindo à tendência das ações que já estão subindo ou caindo a continuar nesse movimento. Ou seja, 3 fatores específicos acabam influenciando muito mais na carteira do que necessariamente na habilidade do gestor.
Pelo menos é o que diz o estudo de Carhart, tá? Bom, vamos falar sobre um outro estudo. Lá em 2010, os economistas Eugene Fama e Kenneth French, conhecidos pelo seu trabalho inovador na criação do modelo de fatores Fama-French, revisitaram a questão num artigo bem interessante chamado Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Funds. Nesse estudo, eles investigaram se o desempenho superior de alguns fundos era resultado de habilidade genuína dos gestores ou se era simplesmente uma questão de sorte. Você que não sabe, Eugene Fama ficou famoso pela teoria dos mercados eficientes. Ele é um dos propagadores dessa teoria. Um cara bem famoso no mercado por isso. Bom, voltando para o estudo. O que eles descobriram foi bem revelador. Não tanto assim para nós, né? Vamos lá. Além dos custos, realmente existem gestores habilidosos. No entanto, mesmo os gestores considerados habilidosos, eles acabam não sendo capazes de gerar retorno suficiente para cobrir os próprios custos de gestão. Estou falando de taxa de administração, taxa de performance. Que acaba nos trazendo uma conclusão de que a maioria dos gestores de fundos ativos não consegue superar consistentemente os índices de mercado no longo prazo. Acaba ficando claro para a gente através desses estudos. Lembre, pessoal, estou falando da maioria, estou falando da média. Claro que existem exceções. Isso significa que não é impossível bater o mercado, não. Ao longo dos anos, alguns gestores de fundos conseguiram sim superar os índices. O problema é que após um período de sucesso, muitos desses gestores acabam enfrentando um declínio acentuado em suas performances. Será que eles eram sortudos ou habilidosos? E se eram habilidosos, o que aconteceu com toda essa habilidade, já que eles perderam performance nos anos seguintes? Bom, um exemplo é o David Becker, que gerenciou um fundo em Wall Street com o melhor desempenho na década de 1970, superando até o famoso fundo Magellan, do Peter Lynch, um dos mais famosos investidores de Wall Street. O problema é que na década seguinte, o fundo de Becker despencou com os investidores perdendo 73% do seu dinheiro, enquanto o S&P 500 crescia em média 17,6% ao ano. Outro exemplo é o fundo Legg Mason, gerenciado por Bill Miller. Ele conseguiu superar o S&P 500 por 15 anos consecutivos até 2005, mas a partir de 2006, o fundo entrou numa fase terrível e Miller deixou a gestão 5 anos depois. Esses exemplos mostram claramente como é perigoso confiar apenas nos resultados passados de um fundo quando você vai escolher ele. Em média, mais de 90% de gestores profissionais de fundos ativos não conseguem bater os índices. E ponto. Isso não significa que não existem bons gestores, como eu falei, mas sim que é extremamente difícil identificar esses poucos que realmente fazem a diferença. Aqui no mercado brasileiro é até um pouco mais fácil do que lá fora, já que os índices brasileiros são bem piores que os americanos. Bom, importante também pontuar que as taxas de administração e de performance acabam ferrando a rentabilidade desses gestores profissionais, e aí fica mais difícil ainda encontrar. E se você não sabe, até o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, já mencionou em uma entrevista que o investidor pode usar o S&P 500 ao seu favor, sem precisar gastar horas e horas analisando balanços de empresa. Ele sugere deixar essa tarefa para gestores profissionais ou então profissionais analistas do mercado, assim como nós fazemos aqui no Simplacar. O maior problema dos gestores de fundos ativos é que eles precisam superar os índices ano após ano, que o obriga a trabalhar ativamente e a girar carteira constantemente. Não é nem que eles não são bons no que fazem, o problema é a necessidade de você ter que entregar resultado todos os anos para continuar vivo. Além disso, eles ainda precisam lidar com a pressão dos acionistas que fazem resgates constantes e que muitas vezes atrapalham o desempenho do fundo. Por outro lado, com ETFs, o trabalho é muito mais simples, as taxas são bem mais baixas, existem diversas estratégias que você pode adotar, investindo de forma diversificada e muito prática. Bom, dentro de todo o assunto que eu trouxe aqui sobre as razões para evitar investir em ETFs, acredito que você já tenha tirado a sua própria conclusão da qualidade de ETFs na carteira de vocês. Isso porque eu nem mencionei rentabilidade dos ETFs. O S&P 500, por exemplo, vai dizer isso para vocês por si só, através do IVV ou do VO ou o IVVB11 aqui no Brasil. Já tentaram te convencer de que ETFs são uma má ideia? Conta para mim aqui nos comentários. E se você tem interesse por ETFs que pagam dividendos, eu fiz um outro vídeo sobre isso aqui no canal.
vou deixar o link aqui na tela para você assistir e a gente se vê por lá.